Sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender a criar um fluxo automatizado de envio de prints diários de uma maneira totalmente turbinada, com várias personalizações e possivelmente você nunca viu um fluxo de envio de prints do Power BI dessa forma. Para este exemplo, eu criei um conjunto de blocos aqui, de um dashboard que eu tenho de cotação. Então, eu trouxe aqui a última cotação, D-1, menor, maior, e esse última cotação aqui, ele está duplicado, deixa eu eliminar ele aqui. Então, beleza, agora fica certinho aqui. Então, o que ocorre? Eh, no nosso estudo de caso, que eu vou apresentar aqui, já passando por ele, qual que é o nosso objetivo? É conseguir enviar prints diários a um grupo de pessoas que não possuem a licença Pro do Power BI ou não estão dentro da organização. Então, justamente, esse é o nosso objetivo. A gente sabe que aqui tem a funcionalidade de assinar, porém essa funcionalidade, a pessoa ela precisa ter a conta Pro para conseguir fazer essa assinatura e também ela precisa ser da sua organização. Ou seja, se você precisa mandar esse print porventura para uma pessoa externa, você não consegue, tem essa limitação. E também a questão de ter a licença Pro, e a gente sabe que hoje ainda, por mais que esteja difundido o Power BI, muitas pessoas não têm assinatura Pro. Geralmente quem vai ter assinatura Pro é a pessoa que vai desenvolver e etc. Tá? Então esse é o nosso primeiro desafio. O e-mail enviado deve ser personalizado, mostrando o seu título, mostrando em seu título a data atual, por exemplo, print diário e a data. No dia seguinte, quando for enviar, ele tem que considerar a data de envio. Então, essa é a primeira personificação que a gente vai fazer. A gente vai conseguir melhorar o título do e-mail, porque senão todo dia a pessoa recebe com aquele mesmo título, vai chegar um momento que ela não vai saber qual ela deve considerar, então a gente vai setar a data ali no título, tá? O terceiro requisito aqui, a imagem ela não pode estar anexa, tá? Ela tem que ser enviada no corpo do e-mail para facilitar a visualização, porque tem muita gente que não tem tanta afinidade com a tecnologia, né? Então é melhor você já mandar no corpo do e-mail. A gente pode até anexar, mas preferencialmente mandar aqui no corpo do e-mail. Então a gente tem esses três desafios aqui, tá? E uma observação é que a etapa nativa do Power Automate, que tem uma etapa lá para exportar relatórios do Power BI, ele não suporta blocos, tá? Ele não suporta blocos, apenas apenas relatório mesmo, né? Então, por exemplo, esse relatório aqui, ele funciona, porém não é esse o nosso objetivo. A gente quer enviar um conjunto de KPIs, a gente quer enviar os nossos blocos aqui, tá? Então, essa funcionalidade nativa do Power BI não funciona, do Power Automate com essa funcionalidade de exportar do Power BI não funciona com um conjunto de blocos, tá? Então, por isso também que eu criei esse vídeo aqui, porque com certeza muitas pessoas terão dificuldade de, de automatizar nesse aspecto. Quando né, é só para exportar de um relatório é muito mais fácil, tá? Bom, primeiro de tudo, eu criei, aqui eu vou mostrar, né? Então, basicamente, esse é o print que a gente recebe diariamente, né? A gente vai receber diariamente. E para facilitar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta, tá? Vou criar uma subpasta aqui chamada de Power BI, porque eu quero, para mim ficar mais fácil trabalhar com pastas, né? É uma prática minha e eu prefiro dessa forma. Então aqui eu já vou criar uma regra, né? Então sempre mover, né, mensagens do Microsoft Power BI para a pasta Power BI, ok? Deixa eu ver aqui no mais opções, executar essa regra agora, beleza? Então, beleza, ele vai mover esse e-mail para a pasta, né? Já moveu aqui, ó. E aí, beleza. Então, tudo que for, todo e-mail que chegar, né, dos prints diários, ele já vai mover para essa pasta aqui.
E eu já criei a assinatura aqui, né, já criei uma assinatura aqui, ó, para enviar para mim, né, somente com o título, né, resumo diário, e enviar sempre após a atualização de dados, uma vez por dia. E aí data de início, término, vou até pedir para executar agora, ó. Executei agora, beleza, e já já chega novamente aqui para mim. Bom, com base nisso, a gente vai começar a criar o nosso fluxo. Então vem aqui novo fluxo, fluxo automatizado, e aqui eu vou dar o título de envio de resumo diário, tá? USD, dólar. E o meu primeiro gatilho, né, o que vai desencadear as demais ações, é quando eu receber um e-mail, quando um novo e-mail é recebido. Então esse vai ser o meu gatilho inicial. Vou dar um criar aqui, e aí nesse primeiro gatilho a gente já tem, ele pede uns parâmetros, né? Ele pede a pasta aqui, então por isso que inclusive eu criei a pasta, né, do Power BI, porque fica melhor trabalhar. Então aqui na caixa de entrada a gente tem a pasta aqui Power BI. Então beleza, todo novo e-mail que chegar nessa pasta, né, ele vai acionar o gatilho. Aqui eu poderia fazer outras especificações, mas como eu gosto de trabalhar com pasta, dessa forma fica muito mais fácil. Se não, é só você, né, colocar de quem você vai receber esse e-mail, se vai ter anexo, sim ou não e tal. Então tem diversas funcionalidades aqui. Então, beleza, vou receber um e-mail, e esse e-mail ele tem, além do corpo, né, ele envia um anexo aqui, ele envia essa imagem como anexo. Vou colocar aqui, mostrar conteúdo bloqueado. Então ele mostra a imagem, porém, aqui também ele coloca o anexo, né. E a gente vai querer aproveitar justamente esse anexo aqui, tá? Porque se a gente, eu já fiz alguns testes, se a gente obter o conteúdo do e-mail e depois querer compor um e-mail usando esse corpo aqui, ele não vai, a imagem vai bugar, tá? Essa imagem aqui ela vem bugada. Você pode testar aí depois, mas não dá certo. Então nesse caso eu quero usar o print. Eu vou pegar essa imagem e aí a partir dessa imagem eu vou compor um novo e-mail, tá? Então aqui, ó, primeiro de tudo, né, na segunda etapa, eu vou usar um gatilho aqui do OneDrive. Na verdade, eu vou usar uma etapa do Outlook 365 que eu quero obter esse anexo, ou seja, eu quero armazenar esse anexo, eu quero obter as informações desse anexo. Então vou digitar aqui anexo, ó, obter anexo, V2, ótimo. Então eu quero a informação desse anexo, ele vai pedir aqui o ID do e-mail, a gente já tem aqui, né, no nosso gatilho, a ID da mensagem, né, e o ID do anexo. A gente também tem aqui o ID do anexo, beleza? Ele já jogou dentro de um loop aqui para mim, porque ele já entendeu, né? O Power Automate já entendeu que aqui eu posso receber um ou mais anexos. Então, se eu tiver dois anexos, ele vai aplicar essa etapa para esses dois anexos e assim sucessivamente, tá? Antes de começar esse vídeo, eu já venho aqui no meu OneDrive, que a gente vai utilizar, já criei uma pasta chamada print e já armazenei o meu print, esse meu print aqui dentro dessa minha pasta. Por quê? Eu vou utilizar esse arquivo, esse .png que está aqui dentro, só que eu vou reciclar ele. Então, toda vez que eu receber um novo e-mail, ele vai subscrever esse meu PNG, e desse PNG ele vai ser utilizado para compor o meu e-mail. Vocês vão ver como fica interessante. Bom, então beleza, né? Obtive o anexo aqui. E aqui eu vou adicionar mais uma ação usando como etapa, uma etapa do OneDrive for Business, que é atualizar arquivo. Porque eu já tenho um arquivo, tá? E agora eu quero pegar esse anexo e
subscrever esse meu arquivo, tá? Então eu já deixei previamente aqui uma pasta com esse arquivo aqui no meu OneDrive. Então vou selecionar o arquivo, meu root aqui, a pasta print e vou selecionar o arquivo. Eu quero esse arquivo, resumodiario.png. E qual o conteúdo, né? O conteúdo é aqui, ó, bytes de conteúdo, que é referente à etapa obter anexos. E tem que se atentar bastante nisso, tá? De qual etapa você está pegando a informação, tá? Nesse caso eu estou pegando dessa etapa aqui. Estou pegando dessa etapa aqui, tá? É bem importante se atentar a esses detalhes. Então, beleza. Eu quero aqui, ó, pegar bytes do conteúdo. E aí, então aqui, basicamente, o meu gatilho, quando eu recebo um e-mail, tá? E aí ele entra em loop aqui, ele vai aplicar, ele vai obter as informações desse anexo, né? Gravar em memória. E aí ele vai pegar esse anexo, no caso do meu print diário é só um anexo, né? Ele vai subscrever, ele vai atualizar esse arquivo aqui, tá? Ele vai atualizar esse meu arquivo aqui. Então ele sempre vai estar reciclando o mesmo arquivo. É tanto que aqui, ó, há 25 minutos, né? Ele está aqui há 25 minutos. Ou seja, 25 minutos atrás foi a última vez que ele foi atualizado. Se eu der um teste aqui, vou colocar manualmente porque a gente ainda não tinha disparado o gatilho ainda, né? Então aqui, ó, agora ele está escutando, né, como a gente diz, então ele tá ali com o gatilho acionado. Então agora se eu der um disparar aqui, ele vai executar essas primeiras etapas aqui, né? Ele vai identificar que chegou um e-mail e aqui a gente, esse arquivo modificado ele tende a mudar, né? De 25 minutos para o momento atual, né? Acaba de ser alterado, basicamente. Então vamos aguardar. Então olha só, acabei de receber aqui o meu e-mail, né? E no Power Automate, aqui ele já executou meu fluxo e deu bem sucedido, ou seja, as etapas estão todas corretas e aqui, olha só, ele já atualizou, ó, modificado há alguns segundos, ou seja, ele subscreveu esse arquivo, tá? Então, qual que é a nossa próxima etapa? Fora disso daqui, agora eu preciso pegar as propriedades desse, desse meu PNG e compor um e-mail, incluindo ele no corpo deste e-mail, né? Então, vamos clicar aqui em editar e vamos inserir uma etapa após essa etapa de looping, né? Agora eu não quero fazer dentro do looping, eu quero fazer fora do looping. Nova etapa. A gente também vai utilizar uma etapa do OneDrive, tá? E aí obter conteúdo de arquivo usando um caminho. Então a gente vai determinar qual arquivo a gente quer obter o conteúdo, né? Então vou selecionar aqui na pasta root, a minha pasta de print e esse arquivo. Eu quero obter o conteúdo deste arquivo aqui, tá? E essa etapa, ela é interessante porque, ó, vou dar um testar aqui, ó, e vou aproveitar já esse gatilho esse fluxo que a gente executou há alguns minutos atrás, porque é mais rápido, né? A gente ganha mais celeridade nesse processo. Então ele já executou aqui, e se a gente clicar aqui na etapa, né, nessa parte que está executada, olha só o que essa etapa ela traz, né? Obter conteúdo do arquivo usando um caminho. Olha só o conteúdo do arquivo. Ele traz um JSON aqui, basicamente, né? Então aqui eu tenho o content type, que está falando que é uma imagem, um PNG, e o content, perceba que é uma string gigante, porque ele está trazendo esse arquivo no formato base64, né? Ele não está trazendo no formato PNG, aqui ele está convertendo para base64, olha só o tamanho dessa string.
E essa string aqui que a gente precisa agora capturar para compor o nosso e-mail, tá? Então vem aqui em editar, e eu vou inserir mais uma etapa. E a gente vai capturar essa string em uma variável, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, variable, iniciar variável. E aqui a gente vai dar um nome, né? Vou chamar aqui de imagem URL, tá? E o tipo vai ser uma cadeia de caracteres, ok? E qual que é o valor inicial? E aqui tem um truquezinho, a gente precisa pegar, né, o content desse arquivo, né, que está exatamente nessa etapa. Porém, aqui eu não quero todas as propriedades, eu quero somente o content, né? Então, como a gente pode fazer? Olha só, a gente vem aqui em expressão, tá? Digita ponto, dólar e content, tá? E aqui a gente vai voltar para o começo, antes do ponto. Agora em conteúdo dinâmico, a gente seleciona a etapa anterior e dá um OK, tá? Então olha só, agora a gente fez uma concatenação desses códigos, tá? Então aqui, ó, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui o que que ele tá falando, né? Olha só. Ele não vai mostrar. Aqui eu acho que dá pra ver. Ó, ele tá pegando o conteúdo, ponto, content. Ou seja, ele tá pegando aquela string gigante lá que eu mostrei, tá? Então agora a gente tem a nossa URL, né? O nosso Base64. Agora a gente precisa compor esse e-mail, tá? Então aqui, ó, nova etapa. Aqui eu vou usar o Outlook 365 e vamos criar um novo e-mail. Criar, deixa eu ver, e-mail, enviar um e-mail, tá? Enviar um e-mail, tem o V2, vamos ver se tem o V3 aqui. Obter, tal, não, o mais atual é o V2, ótimo. Então a gente vai usar esse V2 aqui. E a princípio eu vou colocar para mim mesmo, né? Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, 81. Vou colocar aqui o meu e-mail para ele disparar para mim. O assunto, então a gente vai utilizar aqui qual o assunto, né? A gente vai pegar da etapa aqui quando o e-mail é recebido, que é nossa trigger aqui, a gente vai pegar o assunto, tá? A gente vai pegar o assunto. Porém, se a gente enviar dessa forma, a gente não vai cumprir o nosso primeiro requisito, o nosso requisito aqui, que é colocar a data, né? Então, olha só, eu vou colocar aqui um teste só para a gente conseguir testar aqui, cumprindo todos os campos obrigatórios. Então, vou aqui, ó, vou testar esse meu gatilho, ver se tá dando certo. Então aqui está executando, beleza. Por enquanto ele só vai me enviar um e-mail com o título do e-mail, com o título do e-mail que a gente recebeu aqui, né? Então vamos ver aqui, ó, caixa de entrada, né? Nesse caso ele vai mandar por fora agora. E olha só, ele mandou aqui o e-mail, tá? Só que olha o título, resumo diário, né? Então, além desse título, eu quero inserir aqui um traço e a data atual, tá? Então aqui a gente poderia colocar aqui um traço, né? Obviamente. E na expressão aqui, ó, colocar a expressão, a gente tem a expressão de UTC Now, né? Que ele faz o quê? Ele traz o hoje, né? É o now. Então, beleza. Porém, vamos testar dessa forma para ver como vem, né? Vai executar aqui o gatilho e vamos visualizar aqui no meu e-mail como que virá esse título, tá? Ó, já recebemos e olha só como vem. Vem um pouco estranho, né? Porque aqui ele coloca a data, né? Só que no padrão americano, né? 2021, 09, 02 e o time, né?
a hora, só que aqui ele está considerando um time zone anyway, né, lá do servidor da Microsoft, provavelmente. E assim fica feio, né? A gente quer só a data, né? E para isso a gente tem uma função também que, que a gente vai encapsular o tcnal dentro dela, tá? Que aqui a gente tem o date. O date é, é o format, né? Date time, tá? Format date time. Formatar quem, né? Aí a gente quer o tcnal e o tipo, né? O tipo da formatação. Então aqui, ó, dia, mês e ano. O ano representado por year, né? Ano em inglês. Vamos ver se vai dar certo, ó. Coloquei aqui e vamos testar novamente esse fluxo aqui. Ele vai executar e vamos ver se agora vai chegar certinho, né? Ó, já chegou e olha só. Agora sim, ele trouxe de forma correta, né? A data no padrão correto, né? Só que ele aqui, ele trouxe 2021, 23, aqui ele trouxe informações erradas aqui. Bom, pessoal, fiz vários testes aqui, porque aparentemente esse navegador aqui, como eu estou usando ele de forma virtualizado, né? Estou usando através do VirtualBox, ele não estava cravando a data certa. Olha só, tava puxando, né, o ano certinho, mas aqui, ó, 28/2, tal. Isso é porque eu tô no AVM, né? Então, o format DataTime, nesse caso, para mim não funcionou. E aí eu usei outra função, que é a substring, né? Que basicamente ele corta, eu estou cortando minha string, né? Então eu coloquei aqui a substring, o tcnal, que traz toda essa cadeia de caracteres aqui. Cadê essa cadeia de caracteres aqui? Estou falando para ele que eu estou querendo os 10 primeiros, tá? Então começando do zero, né? Ele começa do zero, os 10 primeiros caracteres. Então aqui ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E deu certo, né? Então, basicamente, não foi de uma forma, mas foi de outra. E aqui a gente atingiu o objetivo, né? Agora tem um título dinâmico. Então, se disparar esse resumo na data de amanhã, que não vai ser mais 2/9, sim 3/9, e assim por diante, tá? Então, vocês podem usar o format data time ou então um substring aqui, tá? E deu certo. Agora, a gente já tem aqui a nossa variável, já tem a URL, e agora a gente precisa compor aqui o e-mail, né? Só que, para a gente inserir uma imagem no corpo do e-mail, a gente precisa passar aqui, ó, o modo de exibição de código, ok? Quando a gente faz isso, ele coloca aqui para a gente compor justamente um HTML. Eu já tenho um código pronto aqui e depois eu deixo no OneDrive para vocês utilizarem, mas basicamente, né, isso aqui é HTML básico. HTML, o body, né, e aqui eu estou passando um style para ele ficar centralizado, né, e a imagem, tá, o img, e aqui eu já estou passando aqui, ó, aqui ele é um base 64, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa URL. Então vou copiar isso daqui para não perder tempo e já vou colar aqui dentro, tá? E entre o base 64, vírgula, entre a vírgula, tá? Entre a vírgula e as aspas aqui é onde a gente vai colocar a nossa variável, tá? Então aqui, ó, coloquei o cursor do mouse ali, e aqui eu vou chamar a minha variável. Qual é a minha variável? Imagem URL. Ok? Feito isso, vamos testar aqui novamente agora, de forma quase que definitiva já, o nosso fluxo. Vou dar um testar aqui. Então ele vai salvar o meu fluxo e testar.
E o resultado ele tem que ser o quê? Ele tem que ser já um e-mail com um resumo diário, mais a data atual, e já trazendo aqui no corpo do e-mail essa imagem, tá? Vamos aguardar. Olha o tanto de teste que eu tinha feito para corrigir essa questão da data, mas justamente porque como eu estou usando um AVM, às vezes ele buga, tá? Tanto o Power BI já ocorreu isso utilizando o VM. Então ele enviou e agora chegou o e-mail. Vamos ver aqui, ó. E olha só que legal, ele já enviou aqui no corpo do e-mail a imagem. Olha só. E, basicamente, somente dessa forma a gente consegue fazer essa proeza, tá? Eu tentei várias formas, porque isso foi uma necessidade que eu tive de construir um envio automatizado seguindo, seguindo esses critérios, e foi basicamente somente dessa forma que eu consegui fazer essa construção. E atende perfeitamente, né? Então você vê que quem recebe o e-mail já recebe com o resumo no corpo do e-mail, tá? Muita gente faz via Nexo, né? Mas aí via anexo a pessoa tem que baixar o anexo para visualizar, né? Isso não é muito intuitivo, tá? E o nosso último passo, que pode ou não ser uma necessidade, mas aqui eu posso colocar várias pessoas aqui, né? Não para também colocar de forma oculta, enfim. Mas vamos imaginar que eu quero enviar para várias pessoas, tá? Eu poderia colocar aqui mais pessoas, porém ficaria todo mundo no mesmo e-mail. E aí eu quero enviar isso pessoa por pessoa, né? Ou seja, um e-mail por pessoa, tá? E como a gente poderia fazer isso? Bom, para esse exemplo eu já criei uma lista aqui no SharePoint, tá? Tem um ID, o nome, esse nome é o nome da organização, que aí se for só gente de dentro da organização, você pode vir aqui, né, e buscar a pessoa, tá? Se essa pessoa está dentro da organização, tá? Mas no nosso caso, um dos nossos requisitos é enviar para pessoas que não estão na nossa organização. Então, para isso, eu criei um outro campo com que recebe é um campo de texto, né? Então, ele não faz nenhum tipo de busca na organização. É tanto que aqui, ó, o bonequinho a gente pode ver que ele é diferente, né? Aqui é um bonequinho e aqui é um ABC, que é um texto livre. Então, aqui eu posso colocar qualquer e-mail. É tanto que eu coloquei um e-mail aqui, ó, meu e-mail pessoal, que não é um e-mail da organização PUC Minas, tá? Então, a gente cria uma lista que eu poderia ter 10, 20 pessoas nessa lista, e aí a gente pode aproveitar isso através de um fluxo, através de uma etapa, acrescentar ela no nosso fluxo para ele fazer esse disparo contínuo de forma como se fosse um loop, né? Então aqui, ó, a gente pode adicionar uma ação, tá? Uma ação do SharePoint, que o que ele vai fazer? Ele vai obter, criar e tal, tá? Ele vai obter uma lista, né? Listar pasta. Seria esse daqui, né? Obter itens, tá? Obter itens. Então vamos aqui, ó, obter itens. Aí ele pede o endereço do site, que aqui é o meu canal Pedro Ferreira, o nome da lista, olha só, relação de e-mails, tá? E beleza, então basicamente eu estou resgatando essas informações aqui. Estou resgatando essas informações. E aqui no e-mail, ao invés de colocar de forma truncada o e-mail, eu posso colocar essa informações referente a essa etapa. Então vem aqui, ó, adicionar conteúdo dinâmico. E aqui eu tenho os campos, né? O nome org, né? E-mail, que é o da organização. Que no caso eu quero o e-mail aberto aqui, né? Então tem aqui o obter itens, ver mais. Ó, eu tenho nome tal, nome org, tal, 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 tal.
nome org e-mail. Qual que é o nome que eu coloquei aqui? Calma aí. Ah, só nome, né? Só nome. Então, nome, beleza? É tanto que, ó, ele já jogou dentro de um aplicar a cada, né? Ou seja, ele já entendeu que isso é um loop, porque pode ter um ou mais. E agora a gente basicamente salva e finaliza aqui, né? Vamos fazer um teste. Olha só que legal. Vamos fazer o teste aqui. E ele vai enviar, agora ele vai enviar tanto para o meu e-mail, esse e-mail corporativo, né? É, quanto para o meu e-mail pessoal, tá? E aí eu poderia ter uma lista infinita aqui de e-mails que ele ia seguir esse loop. Então a gente conseguiu cumprir todos os nossos requisitos, né? Ó, ele vai enviar aqui mais um, esse daqui foi o anterior, né? Ele vai enviar mais um e também vai chegar aqui no meu Outlook pessoal um novo e-mail também, né? Deixa eu abrir aqui meu Outlook. Olha só, aqui já chegou para mim o resumo e perceba que ele não colocou em cópia, né? Porque várias pessoas em cópia, porque ele está mandando um por um, tá? E no meu e-mail pessoal, daqui a alguns minutos, ele vai também chegar esse e-mail, tá? Então é isso que eu queria demonstrar na aula de hoje. Perceba que realmente a gente usou diversas funções, integrou o Outlook com OneDrive, com SharePoint, né? E isso é uma das maravilhas que o Power Automate, que o ecossistema Microsoft, ele nos permite, né? E a gente automatizou um fluxo aqui que se tivesse, pensa que você teria que receber, né, essa essa assinatura diária e você ter ação manual ali de pegar e encaminhar esse e-mail pessoa por pessoa, então ele está fazendo esse loop e cortando aí um baita trabalho que você teria em um trabalho totalmente manual. Então se você curtiu, não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei se você não é inscrito e quer ter mais dicas de Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Platform no geral, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda a gente tem é, vídeo novo aqui, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!